Olá, mais um Informática para Concursos. A questões da CKM novamente, agora é a correção da prova de domingo para agente de organização escolar. Para quem participou desse concurso, a priori esse vídeo vai irritar um pouco, vai pensar, poxa vida, como é que eu errei uma questão tão fácil? Mas o objetivo aqui é fixar o conhecimento. A partir do momento que você erra uma questão e faz a correção, você fez a correção, pode ter certeza, jamais você erra essa questão num concurso futuro. O concurso não para aqui, você tem que continuar fazendo provas até passar, tá bom? Então aqui, informática para concurso, 20 questões da CKM, vamos lá. Bom, aí está a capa da prova. Eu peguei aqui a C-lista, pois foi esta prova que eu peguei no dia. Só observando aqui, para quem não prestou esse concurso, isso aqui foi uma prova para agente de organização escolar do estado nível médio. Vamos à primeira questão. Primeira questão. Disponível na maioria dos programas do Windows é uma área de armazenamento temporário de informações, arquivos ou pastas que você copiou ou moveu de um lugar e planeja usar em outro lugar. Tal área recebe um nome. Toda vez que você usar o recurso Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X, você vai lidar com esse armazenamento temporário. E existe uma área que trabalha com esses armazenamentos temporários, que é a área de transferência. A alternativa D aqui é correta. Você tem a área de transferência aí como uma alocação em blocos na memória do computador. E aí quando você dá o Ctrl V, há esse despacho dessa alocação de blocos aí e o arquivo é copiado para outro lugar do HD. Aí você tem painel de controle. O painel de controle tem a ver com as configurações de hardware e software do computador. Ele é utilizado aí para personalizar e configurar os parâmetros existentes dos programas e os dispositivos instalados no Windows. Acesso remoto, você usando este acesso remoto, você vai acessar um outro computador remotamente, como se você fosse um usuário sentado naquela máquina, vamos dizer assim, como se você estivesse na outra máquina. Você tem acesso a todos os recursos quando você faz esse acesso remoto. Repare aqui que a banca CKM, ela, desde as outras provas, ela explora as mesmas coisas. Acesso remoto, painel de controle. Você tem facilidades de acesso. Ele é utilizado aí para definir as configurações de acessibilidade do seu computador. E a área de restauração, você vai trabalhar com a restauração do Windows, restauração do sistema. A alternativa correta é a D. Uma questão relativamente tranquila para quem veio estudando nos vídeos anteriores. Vamos para a próxima questão. Sobre o uso de atalhos para arquivos no Windows, assinale a alternativa correta. É impossível diferenciar um atalho do arquivo original. Isto não é verdade. É possível sim você diferenciar um atalho do original. Vou até te mostrar aqui uma imagem. Aí, acabei de colocar para você aqui um atalho que eu tenho no meu computador, do Google Chrome. E repare nisso aqui, ó. Nessa setinha azul, tá vendo essa setinha azul? O arquivo original, vamos dizer assim, ele não tem essa setinha azul, e essa setinha azul vai indicar que é um atalho. Então é possível sim diferenciar um atalho do arquivo original. Tá aqui a setinha indicando que é um atalho. Quando utilizado, deixa o acesso a diversos elementos mais demorado, como por exemplo os programas. Deixa eu apagar essa imagem aqui. Não. O intuito do atalho para arquivos do Windows é o contrário. É deixar o acesso mais rápido. Pois você vai evitar de dar muitos cliques. De repente, esse arquivo está dentro dos documentos. E desses documentos tem outra pasta. Você vai dar um clique no documento. Clique na pasta. Depois vai clicar no arquivo original. Você criando um atalho na área de trabalho, não. Você clicou no atalho, já abriu direto. Você evitou todo esse caminho, evitou vários cliques no mouse. E é o contrário.
O acesso vai ficar mais rápido. É o link para um item, como um arquivo ou pasta ou um programa no computador. Este é o gabarito. Letra C. É exatamente isso. Ele trabalha aí como um link que acessa um arquivo no seu computador. Ou uma pasta ou um programa, tá? Quando se exclui um atalho, ele é removido. E o item original, arquivos, pastas ou programas também. Não. Quando você exclui um atalho, você vai estar excluindo só o link. Tá? Aqui, ó, está excluindo só o link dele. Você não vai excluir o arquivo original. Somente é possível criar atalhos para arquivos na área de trabalho. Não, é possível você criar também em outras pastas, os meus documentos, nas músicas, mas claro que utilizamos mais na área de trabalho, que é a primeira tela que você abre no Windows, né? A primeira coisa que você vê no Windows é a área de trabalho. A alternativa correta é a C. Próxima questão. O que acontece se você utilizar o comando Ctrl X sobre um arquivo na área de trabalho do Windows 7, versão em português? Aí, vamos lá. Vai copiar o arquivo para que ele seja colado em outro local, mantendo o original na área de trabalho. Quem vai copiar o arquivo é o Ctrl mais C. Ctrl C, C de copiar, que vai copiar o arquivo. A ação do Ctrl X não é esta. Vai criar uma cópia do arquivo na área de trabalho. O que vai criar uma cópia é a ação de colar, Ctrl V. Quando você der o colar, vai criar uma cópia. Vai excluir imediatamente o arquivo da área de trabalho. Não, quem vai fazer essa ação é o Shift mais Delete. Famoso também esse aqui, né, pessoal? Shift Delete. Vai abrir uma janela com as propriedades do arquivo. Não, para abrir a janela com as propriedades do arquivo, você vai ter que dar um clique em cima do arquivo, dar um clique no botão direito do mouse e em propriedades. E aí sobrou aí que é o gabarito. Vai recortar o arquivo selecionado para que ele seja colado em outro local. Próxima questão. Agora essas questões aqui de itens são as mais complicadas, aí essa aqui já foi a primeira delas. Sobre a área de trabalho presente no Windows, avalie as afirmativas abaixo. A área de trabalho é a principal área exibida na tela quando você liga o computador e faz logon no Windows 7, por exemplo. Exatamente. Você ligou seu computador, apareceu a tela de login, você colocou o seu usuário, sua senha. A primeira tela que sobe para você é a área de trabalho. Tá certinho. Quando você abre programas ou pastas, eles são exibidos na área de trabalho. Sim, todo programa ou pasta é exibido na área de trabalho. Os ícones exibidos na área de trabalho são fixos e não podem ser alterados. Isso aqui está errado. Eles podem sim ser alterados. Vou mostrar para você aqui uma imagem que prova que há como você alterar o ícone. Aí, para quem está meio perdido, o ícone é este camarada aqui, ó. Peguei a minha impressora. Você vê aqui uma impressorinha. Esse aqui é o ícone dela. Mas eu posso mudar para qualquer outra imagem. Clicando aqui, ó. Alterar ícone. Clicou. E alterar ícone. Vai aparecer diversos ícones que tem no seu Windows. Você vai e troca. Tranquilo. São apenas 1 e 2 corretas. Alternativa A. Próxima questão. Agora aqui outra questão que pode complicar, que é o verdadeiro e falso, pois você tem que analisar muita coisa. Essa aqui é o tipo de questão, conforme é dos itens também, que eu chamo de 3 em 1 ou 2 em 1, depende do que estão cobrando. Vamos ver. Informe se é verdadeiro com V ou falso com F, ou que se afirma abaixo sobre arquivos e pastas no Windows 7. A seguir, marque a opção com a sequência correta de cima para baixo. De cima para baixo. Aqui é a sequência de cima para baixo. Vamos lá. Um arquivo do sistema é qualquer arquivo no computador que seja essencial para a execução do Windows. Os arquivos do sistema costumam ficar localizados na pasta do Windows ou na pasta arquivos de programas. Está certo. Inclusive, você não pode ficar mexendo nesses arquivos do sistema, pois pode comprometer a funcionalidade do Windows.
Inclusive uma mocinha fez um comentário aqui no canal perguntando sobre essa questão, eu expliquei. Até a recomendei que desse um C2 ponto na pesquisa do Windows, que é o que? Você clicar naquele botão do Windows, vai estar lá, pesquisar programas e arquivos. Você digita C2 pontos e dá o Enter, vai para essa tela aqui, ó. E o que ele está falando na questão é sobre isso aqui. Que os arquivos sistemas estão aqui, ó. Arquivos de programas e na pasta Windows. Aqui estão os arquivos do sistema operacional. Ou estão os arquivos do sistema operacional. Aí a primeira verdadeira você já vai excluindo. A e C. Ficaram 3 alternativas ainda. A segunda: é possível alterar a forma como arquivos e pastas funcionam e como itens são exibidos no computador usando a opção de pasta no painel de controle. Sim, é possível fazer essa alteração nas pastas e nos arquivos, nas opções de pasta do painel de controle. Há sim essa possibilidade. E a última, arquivos compactados usam menos espaço de armazenamento também, sendo que é possível combinar vários arquivos em uma única pasta compactada. Bom, o objetivo principal é isso aqui, combinar vários arquivos em uma única pasta compactada, mas também diminui o espaço. Não muito, mas diminui. Por exemplo, você tem 100 megas de arquivo, junta tudo numa pasta só, cai para 95 megas. Então diminui o espaço. Está corretíssimo. Alternativa correta aqui. B. Próxima questão. Agora a questão de teclas de atalhos, que trabalhamos dias antes da prova. O pessoal deve lembrar aí, o pessoal que estudou comigo aqui. Qual o comando que deve ser utilizado no Windows 7, versão em português, para converter a exclusão indevida de um arquivo que esteja localizado em documentos? Aqui é aquela questão de você deletar algo sem querer e falar, poxa, que dá para ter deletado. Você dá um Ctrl Z aqui, ó. E o Ctrl Z vai fazer o que? Desfaz a ação. No caso aqui, o que aconteceu? Ele já deu um caso hipotético de uma situação que a pessoa excluiu o arquivo. E aí ela quer reverter essa situação, pura e simplesmente Ctrl Z, não precisa nem ficar desesperada. Você tem aqui Ctrl V, que vai ser usado para colar, Ctrl N no Windows, vai abrir uma nova janela. Estamos tratando aqui de o teclado de atalho de Windows. Você deve pensar, Ctrl N de negrito lá no Word, aí é negrito. Ctrl C para o Windows é colar e Ctrl D é delete, nada mais que delete. A alternativa correta é C. Próxima questão. Qual comando deve ser utilizado no Windows 7 versão em português para excluir um arquivo permanentemente? Então aqui você tem Shift Alt GR, isso aqui não acontece nada. Ctrl mais Numlock, isso aqui também não acontece nada. Ctrl mais F5, não vai acontecer nada. Shift Delete, este é o nosso gabarito. Ctrl Insert, também não vai acontecer nada. Nos vídeos anteriores, caiu acho que uma questão igual a esta. Já falei diversas vezes sobre esse Shift Delete, é uma questão fácil. Próxima questão. Agora a questão de hoje, já um pouquinho mais complicada, mas nada assombroso. Qual alternativa apresenta corretamente as opções de alinhamento de parágrafos no Word 2010 em sua versão em português? Importante observar aqui que ele usou o termo alinhamento de parágrafos, mas seria alinhamento de texto também, daria na mesma. Em sua versão em português, aí você tem diminuir, aumentar, recuo, embora seja utilizado também para alinhar os parágrafos, ainda assim não é uma ação completa. Marcadores, numerações e lista de vários níveis, isso aqui não tem nada a ver com alinhamento de parágrafo. À esquerda, à direita, superior e inferior, isso aqui não tem. Superior e inferior teria no Excel, uma célula.
Adicionar espaços antes e adicionar espaços depois. Não tem a ver com alinhamento isso aqui. E aí sobrou aí como gabarito. Alinhar à esquerda, à direita, centralizar, justificar. Vou mostrar aqui no Word. Aqui você tem a guia parágrafo. Você tem até o recuo aqui, ó. Vou ver o parágrafo mais perto da margem. Vou ver o parágrafo para mais longe da margem. Mas só isto. Muito limitado. Agora aqui está completinho, olha só. Alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita, justificar. Próxima questão. Agora este aqui é o famoso Versalete. Analisando aqui, olha só, com base no Word de 2010, quando aplicado a formatação Versalete, em um texto, o que acontece? Os caracteres em letras minúsculas ficam como letras maiúsculas em tamanho de fonte reduzido. Este é o gabarito letra A. Algumas pessoas que acertaram me disseram que tiveram que usar em trabalhos escolares ou acadêmicos, ou viram, por incrível que pareça, teve gente que viu em provas anteriores da CKM. Eu não postei aqui no canal, que eu não tinha baixado, que eram provas muito antigas, provas antigaças, trabalhando com Versalete. E aí eu fico até um pouco triste, pois se eu tivesse respondido aqui no canal, certeza que eu não ia esquecer. B. Aparece uma linha sobre o texto, parecendo que o texto foi riscado. Isso aqui é o taxado. Todos os caracteres são transformados em letras minúsculas. Isso aqui você vai ter que ir lá na opção de maiúsculas e minúsculas. Somente a letra inicial de cada palavra do texto aparece em letra maiúscula, mantendo a formatação dos outros caracteres. Em letra maiúscula e minúscula você tem essa opção. Uma alternância do texto selecionado, o que eram letras maiúsculas passam a ser minúsculas, ou vice-versa. A mesma coisa, você vai encontrar na opção letra maiúscula, minúscula. Você deve estar pensando, onde é que está esse Versalete? Vou mostrar aqui no Word para você. Olha só, vamos colocar aqui Rogério. Aí o que você vai fazer? Você vai ter que selecionar o texto. Tá aqui ó, em fonte. Clica aqui ó, nessa setinha. E você tem várias opções aqui ó. Taxa duplo, subscrito. Aí você vai aqui ó, Versalete. Vai aparecer o efeito aqui já. Ó. Esta é a fonte do tema do corpo. O tema atual do documento define a fonte a ser usada. E aí você vê que tem uma certa alteração aqui, ó. Fica um pouquinho menor do que a outra letra. Conforme está no gabarito aqui, letra A. Próxima questão. Essa questão aqui, para quem estudou extensões de arquivos, é bem tranquilo. Muito tranquilo, olha só. Qual das extensões de arquivo apresentados abaixo refere-se a um arquivo salvo no Word de 2010? Então aqui você tem, já logo de cara, XLXS, isso aqui, Excel. Aqui, DCO, não tem. Talvez seria aqui o DOC, mas mesmo assim não seria o gabarito. DCM, extensão de arquivos de imagem. .docx, este é o nosso gabarito. O hoje não tem essa extensão também. Alternativa D é correta. Próxima questão. No Word 2010, qual o nome do recurso que faz o texto aparecer como se tivesse sido marcado com marca-texto? É aquele efeito de passar uma canetinha em cima de uma palavra que muitos concurseiros utilizam nas suas anotações. Seria aquilo. Olha só. Você tem a letra A, limpar a formatação. Seria o Azinho com uma espécie de uma borracha que vai limpar a formatação do texto. Não tem a ver com marca-texto isso aqui. Marcadores aqui, uma possível pegadinha. Esse marcadores não vai fazer um efeito de marca-texto. Esses marcadores têm a ver com parágrafos. Estilos, esses estilos, ele vai mudar o estilo da palavra, vai ter formatações pré-definidas que o Word coloca em disponibilidade. Não tem a ver com a questão de marca-texto. Pincel de formatação, já trabalhamos aqui no canal, o que você utiliza o pincel de formatação para copiar a formatação de um texto.
Você seleciona o texto, clica em pincel de formatação, ele copiou aquela formatação, você seleciona o texto, um outro texto que você quer a formatação igual ao anterior, dá outro clique no pincel de formatação. É para isso que serve a cópia da formatação de textos. E aí sobrou o gabarito, letra E, cor do realce do texto. Para quem tem dúvida ainda, eu vou mostrar aqui, ó. Selecionei aqui. Aqui você tem os efeitos, não, esse do lado aqui, ó. Cor do realce do texto. Ele tem várias cores. Próxima questão. São alguns dos modos de exibição de documentos disponíveis no Word 2010. E aqui os famosos modos de exibição. Olhando os modos de exibição, tem alguns, não só apenas 3. E vou mostrar para você a imagem que vai facilitar aqui entender. Tá aqui, esse é o modo de exibição do Word aqui 2010, a referência. Lá em exibição, você tem aqui, ó, layout de impressão, layout em tela inteira, layout de web, estrutura de tópicos e rascunho. Você vê aqui, alternativa C, ó, rascunho, layout de impressão, que você encontra aqui, ó, e layout de web. Tem o globozinho do lado. Lembra que eu falei para você do layout de web? Lembra que eu falei para você do layout de web? Então, aqui a alternativa C é a correta. Vamos ver aqui no 2016. Aqui é o 2016 no meu computador. Você tem modo leitura. Foi isso que eu fiquei pensando. Ué, cadê o modo leitura? Mas tem mais aqui, ó. Modo leitura, layout de impressão, layout de web, estrutura de tópicos aqui. E você tem rascunho também. 2016. Como ele pede alguns modos, está certinho essa questão. Próxima. Vamos lá, 73 e 13ª questão aqui do vídeo. Leia o exceto a seguir. São as lacunas, né? São as lacunas. Aí tem uma interrogação do Microsoft Excel, um arquivo que contém uma ou mais. Aí você tem aqui, é o principal documento usado no Excel para armazenar e trabalhar com dados e consiste em células organizadas em colunas e linhas. Então, pessoal, você abre o Excel, você teria que começar pela última aqui, ó. Você abre o Excel, qual que é o principal documento do Excel? Aí que contém aí células organizadas em colunas e linhas. Não seria a planilha? A planilha o que que é? É uma planilha de cálculo que utiliza o que? Tabelas para a realização de cálculos ou apresentação de dados. Então você tem a tabela que é formada por linhas e colunas e o nome que é dado para isso aí é a planilha eletrônica. Mas aqui vai estar só planilha. Pronto. Você já tem o gabarito aqui. Só você saber a última. O gabarito é letra A. Você tem aqui a B. Na última, autossoma, esse aqui é uma função do Excel. Você tem aqui a macro. O pessoal estava perguntando o que era macro. Macro é o seguinte, seria uma espécie de programação. A macro, ela é uma sub-rotina capaz de executar tarefas já programadas. É uma programaçãozinha que é ativada por um botão. Você faz um monte de combinação. Por exemplo, você faz lá um esquema para inserir dados e ao final do dia você quer fazer esse cálculo. Aí cria uma macro para isso, com o botão e tudo. Aí vai inserindo os dados, no final do dia você aperta esse botão da macro, sai lá um cálculo. Isso aqui é só um exemplo. Claro que utilizam macro para coisas muito mais complexas. Então macro nada mais é do que uma programaçãozinha. E completando aqui você tem uma pasta de trabalho, você vai deixar aqui uma pasta de trabalho. No Excel é um arquivo que contém uma ou mais planilhas. E depois planilha é o principal documento usado no Excel para armazenar e trabalhar com dados e consiste em células organizadas em colunas e linhas. A alternativa correta é a A. Próxima questão. Essa questão aqui, o pessoal comentou que parecia muito mais uma pegadinha. E realmente, olha só.
No Excel, quando se insere o valor 4 na célula A1 e a fórmula igual a 1 barra, entre parênteses, 2 na célula B1, o valor a ser retornado na célula B1 é. Então você vai ter aqui o A1, que vai valer 4. Isso foi jogado na célula B1, então vai ficar 4 dividido entre parênteses 2. Isso não muda nada, tá? É a mesma coisa que isso aqui, ó. 4 dividido por 2. A alternativa correta é a B. Divisão. Se fosse multiplicação, teria aqui o asterisco. Exponenciação, você teria esse chapéuzinho. Adição, você sabe que é o mais. Opa, mais. E você tem o último aí, ó, o erro na fórmula. Erro na fórmula será representado por hashtag valor. Jogo da velha, valor. A alternativa correta é a B, próxima. No Excel, os operadores especificam o tipo de cálculo que você deseja executar em elementos em uma fórmula. Considerando que há diferentes tipos de operadores, assinale a alternativa que traz um operador de comparação. Então aqui você teria que estar analisando os operadores do Excel. É isso que ele quer saber. Qual o conhecimento você tem de operadores. Isso aqui você vai saber que é porcentagem. Nem precisa ser manjar de Excel para saber que isso representa por cento. E ele pede comparação. Isso aqui não está comparando nada. Você tem o jogo da velha. Normalmente é iniciado para especificar algum erro. Então podemos até colocar aqui erros do Excel. Não é bem isto, mas para resumir, aqui você tem o chapeuzinho exponenciação. Aqui você tem divisão, que é a barra. E aí, como elemento de comparação ficou esse último, porque aqui, o que é isso aí? Maior ou igual. Se A1 for maior ou igual a 2, tal coisa. Seria mais ou menos por aí. A alternativa correta é a E. Próxima questão. Qual a opção disponível no Excel 2010, versão em português, que permite juntar células como se fosse uma única célula dentro de uma planilha? Quem estudou nas madrugadas, no meu vídeo aqui, antes da prova, que eu fiquei sabendo, se deu bem, viu? Se deu bem porque eu respondi a questão igual, idêntica. Acho que mudou só a versão do Excel, viu? Não mudou nada, olha só. A alternativa correta era A. Mesclar células, pessoal. O ato de você juntar um monte de célula como se fosse uma é mesclar células. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona na prática. Então aqui você tem as células. Aqui página inicial. Mesclar e centralizar. Pronto, virou uma célula só. Você tem a B, justificar células. Você não tem essa opção. Centralizar células. Também você não tem essa opção. Taxar células. Você tem essa opção, sim, desde que tenha um texto. Vamos ver. Vou colocar aqui Rogério, vamos ver como é que vai ser isso aqui. Clica com o botão direito, formatar células. Você vai em fonte, taxado. Não é nem a célula, seria a fonte que está dentro da célula. Nivelar células também não. Ah, é a única alternativa. Próxima questão. Agora aqui vai pedir a incorreta. Bom que a CKM deixou bem grande. Olha só, sobre o uso de fórmulas e funções no Excel 2010, assinala a alternativa incorreta. Todos os parênteses são parte de um par correspondente de fórmulas. Quando você cria uma fórmula, o Excel exibe parênteses coloridos à medida que eles são inseridos. Sim, isso acontece. Estamos eliminando, como ele pede a incorreta, as corretas, vamos tirando fora. B. Quando fizer referência a um intervalo de células, use ponto e vírgula. Aí colocou um ponto e vírgula aqui. Para separar a referência à primeira célula do intervalo e a referência à última célula do intervalo. E aqui está errado. É ao contrário. Já falei diversas vezes no canal que você usa os dois pontos para quê? Para separar
o intervalo. Por exemplo, você quer puxar uma sequência do A1 até o A8. Você quer selecionar todas essas células, essa sequência. Você vai ter que colocar os dois pontos. E os dois pontos significa até. E aqui você tem o ponto e vírgula que significa outra coisa. O ponto e vírgula vai fazer o quê? A seleção de células distintas. Por exemplo, eu quero selecionar o A1, o A5 e o A8. A1, ponto e vírgula, A5, ponto e vírgula, A8. É assim que funciona. Ela não vai trabalhar com a sequência, ela faz uma quebra de sequência. Então significa selecionar. Vou deixar assim, selecionar. E aqui diz que faz referência ao intervalo de células, use ponto e vírgula. Não. Dois pontos. Então nós já temos o gabarito. Aí a C, a função soma adiciona valores. É possível adicionar valores individuais, referências de células ou intervalos ou mistura dos três, tá certo? O erro de IV/0 pode resultar da divisão de uma célula por outra célula que contém um valor zero ou nenhum valor, tá certo? E note que toda vez que tem erro, tem esse jogo da velha na frente. Grave isso. Erro, jogo da velha na frente. Fórmulas são equações que executam cálculos sobre valores na planilha. As fórmulas começam com um sinal de igual, tá certinho? Próxima questão. Sobre pesquisa na internet utilizando a ferramenta de pesquisa Google. Julgue as afirmativas abaixo. A primeira. Coloque arroba antes de uma palavra para pesquisar em redes sociais. Eu vi um pessoal falando, mas é uma rede social específica. Aparentemente disseram que é só o Twitter, que vai dar como resultado, enfim. Mas é uma rede social também. O Twitter, como o pessoal fala aí. Enfim, tá certo. Antes da palavra que você quer pesquisar, você colocou arroba é rede social, tá certinho. A primeira está correta, você já elimina a B, a C e a E, fica aí com um chute de 50%. Sempre elimine as outras alternativas quando você acha uma correta. Isso ajuda muito, tá? Pessoal que tem pouca experiência em concurso. Para pesquisar uma correspondência exata, coloque uma palavra ou frase entre aspas. Aqui as aspas. Rogério Ferreira, entre aspas. Ele vai fazer a pesquisa só onde tem Rogério Ferreira, certinho. Não vai ter Rogério Ferreira Lima ou Rogério Ferreira Silva. Não, ele vai atrás do Rogério Ferreira. Tá certinho. E aí, por último, acredito que muitas pessoas ficaram entre a A e a D do mesmo jeito, porque talvez elas tenham levado dessas duas, mas aí a última um pouquinho complicada, olha só. Para excluir palavras da pesquisa, coloque o traço antes de uma palavra que você queira deixar de fora, exatamente. Na pesquisa do Google, se você colocou um tracinho antes de uma palavra, por exemplo, você coloca Rogério traço Ferreira. Esse tracinho aqui vai excluir o Ferreira da pesquisa. Para o Google, a pesquisa não será executada com o Ferreira, só com o Rogério. Tá certo. Alternativa D é a correta. 1, 2 e 3. Próxima questão. Agora a questão que eu particularmente julguei a mais fácil de toda a prova, que foi essa aqui do Outlook. Inclusive várias videoaulas falando disso aqui. Tá? Vamos lá. Qual a função do ícone que tem a forma de um clips do Outlook 2010? Você tem o clips aqui. Qual é a função? Você tem aqui enviar e-mail. Não é enviar e-mail. Seria uma outra imagem. Olha só. Você teria que ir aqui, ó, em novo e-mail. Aí apareceu outra tela com a imagem parecida com essa de enviar. Não tem nada a ver com clips. Baixar documentos também não. Baixar documentos seria mais ou menos ali no salvar como. Vamos estar aqui, ó, tá vendo? Salvar como. Aí você tem baixar uma cópia. Seria isso aqui, baixar documentos. Anexar arquivo. Este é o nosso gabarito. Vou mostrar a imagem para você. Aí.
E não só no Excel, isto é universal. Todos os e-mails vai trabalhar com este clipezinho como anexo de arquivos. Por isso julgo uma questão fácil, porque não só no Outlook, em outros também é assim. Você tem inserir assinatura eletrônica, já trabalhamos aqui, você vai sempre começar pela mensagem, depois vai seguir o caminho, tá aí, seria este mais ou menos o ícone da assinatura. Claro que aqui a assinatura já foi criada, então não tem a ver. Acessar contatos também não. Note aí que o acessar contatos está aqui, ó. Você tem um bonequinho escrito contatos e a alternativa correta é a C. Última questão. Já essa última aqui deu vários questionamentos com relação à formulação da pergunta, mas vamos lá. Deseja-se enviar a mensagem utilizando o Outlook 2010 para vários destinatários. Porém, o remetente não deverá visualizar os endereços de e-mail de quem recebeu a mensagem. Qual opção deve ser utilizada para garantir que esta restrição seja satisfeita? No meu entender, essa questão quer dizer o quê? A pessoa mandou uma mensagem com cópia oculta, tá? Esse aqui é o gabarito, cópia oculta, CCO, para vários destinatários. E quando o remetente, quando a pessoa se tornar remetente, algum desses destinatários vai responder. Ele vai ser remetente, foi isso que eu entendi. O remetente não deverá visualizar os endereços de quem recebeu a mensagem. Quando um desses destinatários responder a mensagem, ele se torna um remetente e ele não vai visualizar os outros e-mails. E mesmo sendo destinatário, também não vai visualizar. Aí que está o questionamento. O pessoal acha que poderia trocar o remetente por destinatário. Faz sentido. Pode ser que consigam anular, mas eu consegui entender muito bem essa questão. Enfim, vamos aguardar o resultado do recurso. Aí você tem as outras opções. Marcar a opção enviar secreto, você não tem essa opção. Inserir a lista dos e-mails dos destinatários em CC. Isso aqui significa com cópia. Com cópia. O que acontece? Você coloca com cópia o remetente, no caso aqui. A pessoa vai responder, o remetente vai responder, ele vai visualizar todos os e-mails, porque está com cópia, está todo mundo vendo todo mundo. E com cópia funciona dessa maneira, não tem esse negócio de esconder não. Todo mundo está vendo todo mundo ali. Aqui, não. Marcar a opção ocultos em destinatários, não. Colocar ponto e vírgula para separar cada e-mail que deve ser inserido no campo para. O fato de você colocar ponto e vírgula no campo para é para não dar erro na hora de enviar a mensagem. Você tem que separar os e-mails, os endereços de alguma forma. Você usa ponto e vírgula. Você colocou e-mail, ponto e vírgula. Colocou outro e-mail, ponto e vírgula. E assim vai. E não vai deixar oculto nada. Se você colocar no para, vai aparecer para todo mundo do mesmo jeito. Então, senhoras e senhores, letra D é a correta. Por hoje é só. Pelo que percebi, foi uma prova de informática de fácil para média. Para quem estudou, estava fácil. Para quem não conhece muito, estava ali média, até difícil. Algumas questões um pouco complicadas, mas no geral foi bem tranquila. Talvez você tenha errado por alguma falta de desatenção ali, ou você ficou nervoso. Se prestasse atenção direitinho, até aquela questão, eu mesmo, se eu prestasse um pouquinho mais de atenção, um olhar um pouco mais malicioso, até a questão do Versalete eu poderia ter acertado analisando as alternativas. Mas enfim, errei, já foi. Bom, espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu. Pessoa sangrar, te vejo sonhando, isso